Irmãos, vamos então dar início à nossa aula de hoje. Hoje é uma aula experimental, né? Eu confesso para vocês que eu nunca dei aula desse jeito. A Vivian, a Adna estão acostumadas já trabalhando dessa forma, mas é a primeira vez que eu estou dando aula assim. Então, a gente vai aprendendo junto, tá? Qualquer coisa aí, vocês me ajudam e a gente vai descobrindo aí como é que a gente pode usar da melhor forma possível essa ferramenta para o nosso estudo bíblico. Então, só falando um pouquinho sobre essa escola bíblica online, né? Ela foi uma ideia que nós tivemos para preencher a lacuna que ficou da nossa escola bíblica dominical, né? Então, como já tem alguns meses que nós não estamos nos reunindo presencialmente e a gente estava produzindo só o culto vespertino do domingo, né? A gente acabou propondo e elaborando para a gente fazer esse estudo bíblico online às quintas-feiras, tá? Talvez surja alguma dúvida nos irmãos, perguntando, pastor, mas por que fazer na quinta-noite e não no domingo de manhã, no horário que era na escola dominical? Isso se deve à minha própria rotina de trabalho. Então, para produzir esses cultos, para gravar, para editar, tem dado muito trabalho, como eu tenho feito sozinho. Muitas vezes eu tenho virado aí as noites de sábado para domingo, né? E acaba sendo muito complicado a gente marcar para fazer no domingo de manhã, tá ok? Então é por isso que a gente está fazendo na quinta-feira à noite, tá, irmãos? Como eu disse há pouco, a gente vai, na medida do possível, gravar essas aulas e disponibilizá-las no nosso canal do YouTube. O ideal é que a gente participe pelo Google Meet, né? Afinal de contas, nós estamos ao vivo. Os irmãos terão a oportunidade de tirar dúvidas, de perguntar, de comentar alguma coisa sobre aquilo que a gente está estudando. Então, sempre o ideal é que vocês se programem para a gente participar através do Google Meet. Mas se um dia ou outro não der, não se preocupe. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai poder ter esses vídeos à disposição no nosso canal do YouTube. Amém, irmãos? Nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir para a Juliana fazer essa oração para nós, Ju, pedindo para que Deus nos direcione, né? Para que Deus nos abençoe nessa hora de estudos que nós teremos. Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estarmos, ó Deus, estudando a Tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos direcione, ó Deus, neste momento, Senhor, para que possamos, Senhor, ler a Tua palavra e compreender, Senhor. Amém, Senhor. Abre o nosso coração, a nossa mente, para que possamos compreender, Senhor, o que o Senhor tem para nos dizer, ó Pai. É em nome de Jesus que eu te peço. Peço a Ti que o Senhor abençoe a todos os irmãos que estão aqui participando, que o Senhor abençoe a cada um e que o Senhor, meu Deus, dê também aos outros irmãos vontade de estar participando também, Pai querido. É no Amém, nome Senhor. santo de Jesus que eu te peço, ó Pai, e te agradeço com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém, amém. Irmãos, eu vou compartilhar a tela do meu computador e eu vou projetar uma apresentação no PowerPoint que eu fiz para vocês poderem ir acompanhando, tá? Algumas coisas que a gente vai tratar na nossa aula. Então, eu vou projetar e aí vocês me falam se deu certo e se vocês estão conseguindo ver certinho aí. Boa noite, Milton, Felipe, Mari, sejam bem-vindos, viu? Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Então tá. Sim. Sim. Legal. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Tá aparecendo para todo mundo? Sim. Então tá bom. Então vamos dar início. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu escolhi não uma revista de escola dominical que trata sobre alguns temas gerais, né, baseados em diversos textos bíblicos, mas eu escolhi um livro ou uma carta da Palavra de Deus para que a gente possa, nas próximas semanas,
ter um tempo de estudo bíblico mais aprofundado, tá bom? Então, como diz o pastor Jeremias Pereira, que o Milton conhece bem, eu tenho no meu coração preparar alguns estudos mais substância, um pouco mais aprofundados sobre as Escrituras, para que a gente possa compreender melhor a palavra de Deus, tá bom? Então, a partir de hoje, a gente vai começar a estudar a carta de Paulo aos Gálatas, tá? E o tema geral que eu dei à luz dessa carta, e a gente vai entender esse tema no decorrer dos nossos estudos, foi verdadeiramente livres em Cristo Jesus, ok? Então, hoje, na nossa primeira aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns aspectos introdutórios, sobre algumas coisas que são importantes a gente compreender antes da gente entrar no texto em si, ok, irmãos? Tudo isso vai nos dar um contexto, tudo isso vai nos dar o pano de fundo da carta aos Gálatas, para que a gente possa não apenas compreender o texto naquele contexto em que Paulo escreveu, mas também ver como é que esse texto se aplica, como é que esse texto se relaciona com a nossa vida, tá? Então, na aula de hoje, tratando então sobre os aspectos introdutórios da carta aos Gálatas, eu quero conversar 6 coisas com vocês. A primeira coisa que eu quero falar é por que estudar a carta aos Gálatas. A segunda coisa é a divisão temática das Escrituras e o gênero literário. A terceira coisa é a autoria da carta. A quarta são os destinatários, ou seja, quem foram aqueles que receberam aquela carta. Em quinto lugar, a gente vai falar um pouquinho sobre a data e o local do envio da carta. E, por fim, um dos pontos principais da nossa lição de hoje, a gente vai ver o propósito do apóstolo Paulo quando ele enviou essa carta. Irmãos, eu não sei quem é que está com o microfone aberto, mas está fazendo um barulhinho aqui. Então, se você puder deixar o seu microfone aí no mudo, vai ajudar bastante aí para a gente ter um áudio um pouquinho melhor e não ter nenhum ruído. Ok, irmãos? Então, eu agradeço aí e peço para vocês colocarem no mudo se vocês conseguirem. Então, dando início à nossa lição, eu quero ler junto com vocês o versículo-chave, tá, da nossa lição de hoje. A gente vai usar, para os nossos estudos, uma versão da Bíblia que foi lançada recentemente, que é a Nova Almeida Atualizada, tá bom? A NAA. Ela é muito parecida com a Revista Atualizada, que a gente usa normalmente na igreja, só que ela tem uma linguagem muito mais fluida, ela usa algumas palavras muito mais contemporâneas, que fazem parte do nosso dia a dia, e é por isso que a gente vai usar essa versão da NAA, ok? Ah, pastor, mas eu não tenho essa versão. Não se preocupe, você pode acompanhar na sua Bíblia, na Revista Atualizada, que não vão ter muitas diferenças, ok? Então, o nosso versículo-chave, ele está em Gálatas, capítulo 1, versículos 1 e 2, e o texto fala assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, ok? A gente vai falar mais para frente, mas eu destaquei aí 2 trechos do versículo que nos mostram informações relevantes para nós nessa aula de aspectos introdutórios, que é a questão de quem escreveu e a quem essa carta é direcionada. Então, ela é escrita por Paulo, o apóstolo, e ela é direcionada às igrejas da Galácia. Mais para frente, a gente vai retomar essa questão e os irmãos vão poder entender de uma maneira um pouco mais aprofundada. Irmãos, estão iniciando? Eu quero responder com vocês a pergunta: por que estudar a carta aos Gálatas, né? A Bíblia tem 66 livros, afinal de contas, por que a gente deveria dedicar, né, um tempo específico para estudar esse texto? Bom, em primeiro lugar, antes de começar a projetar algumas respostas, porque é palavra de Deus, né? Se é palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo e é útil para a vida de todo crente, todo discípulo de Cristo. Então, só por isso, a gente já deveria estudar essa carta. Mas eu quero compartilhar alguns outros motivos para que talvez você fique ainda mais interessado, mais interessada em participar desses estudos. O primeiro motivo que eu coloquei
é que a carta aos Gálatas é o resumo da teologia básica de Paulo, aprofundada posteriormente na carta aos Romanos. Gálatas, meus irmãos, é uma carta teologicamente muito rica. A base da teologia do apóstolo Paulo pode ser encontrada nessa carta e, posteriormente, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, à igreja de Roma, ele se aprofunda ainda mais nos temas teológicos que ele trata nessa carta. Então, é uma carta muito rica, é uma carta muito preciosa para as nossas vidas. O segundo motivo que eu posso dizer para vocês é que esta carta foi uma carta que alimentou de forma especial a teologia da Reforma Protestante. E aí, historicamente, ela recebeu alguns termos, como, por exemplo, grito de guerra da Reforma ou declaração de independência do cristão. O fato é que, historicamente falando, junto com a carta aos Romanos, Gálatas foi um dos textos da palavra de Deus que abriu a mente, abriu o entendimento de Martinho Lutero e o fez entender que a sua salvação não dependia de obras, não dependia dos sacramentos e não dependia também do pagamento de indulgências, né? Lendo tanto Romanos como Gálatas, Martinho Lutero entendeu que a sua salvação dependia tão somente da justificação por meio da fé através da graça de Deus. A sua fé e a graça de Deus eram mais do que suficientes para que ele atingisse a sua salvação, para que ele fosse para o céu, e ele não deveria fazer mais nada a mais nada de forma adicional para tentar garantir isso. Então, lendo a carta aos Gálatas, ela foi um dos meios que o Espírito Santo usou para despertar em Lutero esse sentimento e dar início, então, à Reforma Protestante. Lutero, segundo os seus biógrafos, ele fazia tantas referências à carta aos Gálatas nas suas pregações que ela ficou conhecida na época como o livro de Lutero. Aliás, meus irmãos, uma outra curiosidade, Lutero gostava tanto de Gálatas que certa vez ele disse assim: a epístola aos Gálatas é a minha epístola. Diante dela, sou como que preso por laços matrimoniais. Ele é a minha Caterine, fazendo referência a Caterine von Bora, que era a sua esposa. Ou seja, é curioso, meus irmãos, mas Gálatas era tão preciosa para Lutero que ele sentia como se ele estivesse casado com essa epístola, não podendo separar-se dela de forma alguma. Outro ponto do porquê a gente deve estudar Gálatas é que ao longo da história, por diversos estudiosos, diversos teólogos, ela ficou conhecida como a Magna Carta da Liberdade Cristã. Muitos teólogos se referem a Gálatas dessa forma, porque, segundo eles, no entendimento geral daquilo que a carta ensina, ela é o mais importante, o mais nobre documento ou tratado que fala da nossa liberdade através de Jesus Cristo. Ela é como se fosse a lei áurea do nosso espírito, um documento que atesta, um documento que prova que em Cristo Jesus nós somos libertos, em Cristo nós somos livres. Um documento que mostra que em Jesus as nossas cadeias são quebradas e nós somos libertos do poder da morte e do poder do pecado e também do jugo da lei, que é um dos temas que, como a gente vai ver mais para frente, Paulo trata nessa epístola. Em quarto lugar, irmãos, né? Por que estudar Gálatas? Gálatas nos mostra o que é o verdadeiro evangelho e como ele opera nas nossas vidas, nos mostrando o caminho para a verdadeira liberdade. Então, o evangelho, como o próprio Paulo disse em Romanos 1, 16, 17, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E quando nós lemos Gálatas e nós compreendemos o que Paulo diz, o evangelho se abre diante dos nossos olhos e nós percebemos como ele é rico e como de fato ele é poderoso para nos trazer salvação e para transformar toda a nossa vida, nos mostrando o que é a verdadeira liberdade. Ok, irmãos? Então esses são alguns motivos para despertar em você o interesse
tanto em prestar atenção nessa aula de hoje, como também em participar nas nossas próximas aulas. No segundo momento, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a divisão temática das Escrituras e sobre o gênero literário, que é o gênero da epístola ou da carta. A Bíblia, como eu tenho certeza que todos vocês sabem, ela possui 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses livros da Bíblia, os 66 livros, eles podem ser divididos em seções temáticas. E eu gostaria de relembrar junto com você essa noite essa divisão temática para que a gente possa situar a carta aos Gálatas dentro dessas divisões e, posteriormente, a gente poder falar um pouquinho sobre o seu gênero literário. Para aqueles que fizeram o curso de novos membros comigo, né, a Sara, não sei se a Sara está assistindo, a Sara vai lembrar. Eu explico isso para eles e eu tenho certeza que você sabe. Se você não lembra, vai ser uma oportunidade para você relembrar, ok? Então, começando pelo Antigo Testamento, como eu disse, o Antigo Testamento ele é composto por 39 livros. E a primeira divisão temática que nós encontramos é a divisão do Pentateuco, ok? Essa palavra Pentateuco ela é formada por duas palavras, penta e teuco. Penta significa 5 e teuco significa lei, ok? Então, Pentateuco diz respeito aos 5 livros da lei que nós encontramos nas Escrituras. Que livros são esses? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Primeira seção temática das Escrituras. A segunda seção que nós encontramos são os livros históricos, os livros que narram a história, o desenvolvimento do povo de Israel como nação. E aí, dentro dessa seção, nós encontramos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. E aqui eu vou abrir um parêntese para ensinar uma coisa para vocês. Tem muita gente que, quando vai citar os livros da Bíblia, acaba citando errado. O que eu quero dizer com isso? Certamente você já falou, talvez, ou já ouviu alguém falando, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel não existe. Samuel é livro. Se é livro, a gente tem que fazer a concordância certa. Então, é o livro. Então, a próxima vez que você for citar os livros da Bíblia, não diga 1 Samuel, 1 Samuel, 1 Reis, é sempre no masculino, ok? Então, é 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. E aí termina com Esdras, Neemias e Esther. Depois nós temos os livros poéticos, né? Os livros escritos a partir de poesia. Nós temos o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que também é conhecido como Cântico dos Cânticos. Dando seguimento, nós encontramos no Antigo Testamento também uma seção temática chamada de profetas maiores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E aí nós encontramos a última seção do Antigo Testamento, que são os profetas menores, aquela lista que eu e você temos dificuldade de decorar. Mas se a gente lembrar aquela musiquinha que a gente cantava quando criança, ajuda bastante. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, né? Assim ajuda um pouquinho. Esses são os profetas menores. Tem uma piadinha, mas que ajuda a gente a entender um pouquinho essa diferenciação. Por que profetas maiores e menores? Será que Isaías e Jeremias tinham 1,90, 2 metros de altura, enquanto Oséias tinha 1,40, era baixinho? Não, não é isso. Não diz respeito à altura das pessoas, né? Os profetas maiores são chamados assim meramente porque eles produziram, eles escreveram mais, por isso profetas maiores. Os profetas menores, como escreveram textos bem menores, eles acabam sendo chamados dessa forma, ok? Então agora você já sabe por que é que essas seções são divididas entre profetas maiores e profetas menores. Então, para você recapitular, as divisões temáticas do Antigo Testamento: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos 27 livros, ok? O Novo Testamento é menor que o Antigo Testamento e eles são divididos entre essas seções temáticas. A primeira que nós encontramos são os evangelhos, ok? Mateus, Marcos, Lucas e João. Apenas uma curiosidade,
Desses 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas 2 são apóstolos, né? Tem muita gente que acha que Marcos e Lucas eram apóstolos de Jesus, mas eles não eram, tá? Os apóstolos entre os evangelistas são Mateus e João. Marcos se refere a João Marcos, um dos companheiros de Paulo na obra missionária, e Lucas é o médico amado, que também é um dos companheiros do apóstolo Paulo. A próxima sessão que nós encontramos é o livro histórico dos Atos dos Apóstolos. Ele é um livro considerado histórico porque ele narra a história dos apóstolos, a história do surgimento e do desenvolvimento da igreja primitiva no primeiro século, tá? Depois, meus irmãos, nós chegamos à sessão que nos interessa, que são as epístolas ou cartas paulinas, né? São chamadas cartas paulinas porque foram escritas pelo próprio apóstolo Paulo. E aí nós temos uma lista grande. Romanos, 1 Coríntios. Lembra que eu falei que no Antigo Testamento é primeiro porque é livro? Ok, aqui no Novo Testamento nós estamos falando sobre carta. Carta é feminino. Então aí sim nós falamos 1 Coríntios, 2 Coríntios, ok? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Até aqui, todas essas cartas foram cartas que Paulo escreveu para igrejas que ele mesmo havia plantado, ok? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são cartas, e Filemão, aliás, são cartas direcionadas a pessoas, tá? Inclusive, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são chamadas de cartas pastorais. Elas são repletas de orientações pastorais do apóstolo Paulo a esses 3 jovens pastores. E aí nós fechamos com Hebreus, e aí você percebeu que ali em Hebreus eu coloquei um ponto de interrogação. Eu coloquei um ponto de interrogação porque a autoria de Hebreus, há muita dificuldade para nós definirmos quem foi que escreveu essa carta, tá? Então, dentre os estudiosos, há muita discussão, e a conclusão que a maioria deles acaba chegando é que não há como nós afirmarmos com certeza quem é que escreveu Hebreus. Mas, como alguns dizem que há indícios que pode ter sido Paulo, eu coloquei Hebreus ali na lista também. Mas você já sabe que não tem como a gente afirmar com certeza que foi realmente Paulo que escreveu. Depois das epístolas paulinas, a gente encontra as epístolas ou cartas gerais. Elas são chamadas assim porque foram escritas por várias pessoas. Então, Tiago escreveu uma carta, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, e Judas, né? Obviamente esse Judas não foi o Judas Iscariotes, foi o Judas, o irmão de Jesus, o escritor desse texto. E por fim, nós encontramos o livro profético do Apocalipse. Ele é profético porque ele fala sobre acontecimentos futuros, sobre as últimas coisas. Então, as divisões temáticas do Novo Testamento: evangelhos, histórico, epístolas paulinas, epístolas gerais e o livro profético. Então, se você não sabia, você aprendeu. Se você sabia e não se lembrava, você se lembrou. E se você sabia e se lembrava, muito bem. Eu fico muito feliz por isso. Irmãos, agora que a gente já conseguiu, então, situar Gálatas, né, dentro dessas divisões, na seção das epístolas paulinas, eu quero falar rapidamente com você sobre esse gênero literário que é o gênero das epístolas. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre isso é a questão das epístolas no ministério do apóstolo Paulo. Então, as cartas, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente percebe que elas foram uma ferramenta amplamente utilizada pelo apóstolo Paulo. O modus operandi, a forma que Paulo trabalhava, né, durante o seu ministério, durante as suas missões, funcionava mais ou menos da seguinte forma: ele chegava numa determinada cidade, ele anunciava o evangelho de Cristo, e conforme as pessoas iam se convertendo, uma nova igreja, uma nova comunidade ia surgindo. Quando o apóstolo Paulo sentia que aquelas igrejas já tinham condição de ser autônomas, ou seja, de caminhar com as próprias pernas, né? De forma especial, já tinham líderes, presbíteros, que seriam capazes de conduzir e de pastorear aquela igreja, dando continuidade ao seu trabalho. Paulo, então, ele se retirava e ele ia para outra cidade para anunciar o evangelho e plantar outras igrejas. Contudo, mesmo à distância, Paulo continuava cuidando e pastoreando as igrejas que ele havia plantado. E ele fazia isso justamente através das
cartas, através das epístolas. A segunda coisa que a gente pode falar sobre essa questão do gênero literário é a questão das epístolas no mundo greco-romano, que é o mundo em que Paulo e os demais apóstolos e discípulos de Jesus viviam naquele contexto, né? Nesse mundo greco-romano, irmãos, as cartas ou as epístolas, elas se firmaram como um método de comunicação bastante popular, tá? Então, naquela época, era muito comum que as pessoas se comunicassem através de cartas. E Paulo, como nós já falamos, ele fez uso, então, desse método como uma ferramenta de pastoreio. Eu acredito que se Paulo vivesse nos nossos dias, se Paulo vivesse nos nossos tempos, em 2020, provavelmente ele faria isso através de um e-mail, ou provavelmente ele faria isso através do WhatsApp. Mas como não haviam essas tecnologias na época ao seu dispor, ele fez uso de cartas. A terceira coisa que eu quero falar para vocês é a questão do padrão da epístola greco-romana. Não há muitas novidades, porque até alguns anos atrás, quando alguns ainda escreviam cartas, era mais ou menos esse padrão que nós utilizávamos também para produzir as nossas cartas. Naquela época, tanto Paulo como outros escritores do Novo Testamento, eles seguiam o padrão, né, da escrita da epístola greco-romana quando eles escreviam. E como era esse padrão? Ela sempre começava com um endereço, ou seja, a quem aquela carta era destinada, isso sempre ficava claro logo no começo. Depois vinha uma saudação aos destinatários, né? A gente percebe, isso é muito comum em quase todas as cartas que Paulo escreveu. E logo na sequência vinha o corpo da epístola, ou o assunto central a ser tratado naquele documento, finalizando com uma conclusão ou com as saudações finais daqueles que escreviam, tá? Então, basicamente, as cartas tinham começo, meio e fim. Introdução, o desenvolvimento e conclusão, da mesma forma como nós ainda escrevemos os nossos textos até o dia de hoje, ok? Então, tudo isso para você conhecer um pouquinho a divisão temática das escrituras e também o gênero literário da epístola. Avançando, irmãos, eu quero conversar um pouquinho com você agora sobre a autoria da carta, ou seja, quem escreveu. Obviamente, você já sabe disso, afinal tá aí na própria tela. Gálatas 1, versículo 1, começa com a seguinte informação: Paulo, apóstolo, tá? E sobre a questão da autoria, eu quero também pontuar alguma coisa com vocês. Então, primeiramente, a autoria paulina de Gálatas é aceita sem muitas dificuldades pela maioria dos estudiosos das Escrituras. No meio dos acadêmicos, meus irmãos, os teólogos, os estudiosos da Bíblia, nem sempre a autoria de uma carta é um ponto pacífico. Há muita discussão entre os teólogos se as cartas do Novo Testamento foram realmente escritas pelas pessoas que as assinam. Era muito comum, por exemplo, no primeiro século, o uso de pseudonímia. Já ouviu essa palavra, né? Pseudonímia. Pseudonímia é quando alguém escrevia uma carta, mas a assinava com o nome de outra pessoa. É como se eu escrevesse uma carta para o presbítero Milton e na hora de assinar eu colocasse o nome do presbítero Anísio. Isso é uma pseudonímia, ok? E normalmente as pessoas faziam uso disso porque elas usavam o nome de alguém que daria mais credibilidade àquilo que havia sido escrito. Apenas um exemplo, bastante chulo, mas talvez que ajude você a entender. Se eu estivesse lá no período apostólico e eu escrevesse uma carta a alguma das igrejas, é bastante possível que essas igrejas não dessem muita atenção àquilo que eu escrevi. Afinal de contas, quem é esse tal de Bruno que está escrevendo e assinando essa carta? Mas se eu escrevesse uma carta e assinasse com o nome de Paulo, o nome de Pedro, de João, de Tiago, aí as coisas seriam diferentes, não é verdade? Aí a minha carta teria mais credibilidade, ela teria o carimbo apostólico. Justamente por isso, há muita discussão em cima da autoria de algumas cartas. A redação da carta é analisada,
os temas que são tratados nela são comparados a outras cartas escritas pelo mesmo autor, e assim, comparando e fazendo essa análise, procurava-se então indicativos, se foi realmente a pessoa que assinou, que escreveu aquela carta. Contudo, irmãos, isso não acontece na carta aos Gálatas. Há pouquíssima gente que discorda que o apóstolo Paulo foi o seu autor, ok? Então, não há muita dificuldade para nós, podemos afirmar com certa segurança que foi Paulo o autor dessa carta. E eu quero mostrar algumas informações para você sobre a vida do apóstolo Paulo, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor esse autor. O primeiro ponto que eu quero falar um pouquinho é sobre Paulo de Tarso. Em Atos, capítulo 22, eu vou citar bastante o livro de Atos, eu quero deixar aí um desafio para que você comece a fazer a leitura desse texto, porque ele ajuda bastante a gente a entender a carta aos Gálatas. Mas em Atos, capítulo 22, enquanto Paulo apresentava a sua defesa após ser preso na cidade de Jerusalém, sob a acusação de que ele havia profanado o templo do Senhor, ao levar até lá um estrangeiro, o próprio apóstolo Paulo, ele conta durante a sua argumentação, na sua defesa, um pouco sobre a sua história, um pouco sobre a sua vida. Ele diz que ele é um judeu, ele é um hebreu, é um israelita, só que ele não nasceu no território de Israel. Ele nasceu numa cidade chamada Tarso, que era uma cidade da região da Cilícia, bem próxima à Galácia, tá? Então, fica bem ao norte de Israel. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa da região para vocês, e vocês vão conseguir visualizar um pouquinho onde fica cada uma dessas cidades que a gente tem citado, tá? Ou seja, ele não havia nascido em Israel, mas ele era filho de judeus e, portanto, ele também era um judeu, ele era um israelita. Apesar de ter nascido fora de Israel, em Atos 22:3, Paulo vai afirmar que desde pequeno ele se mudou e ele cresceu na cidade de Jerusalém. E ali em Jerusalém ele foi instruído, foi educado aos pés de um grande conhecido fariseu chamado Gamaliel. E como um judeu zeloso aliás, ele foi educado aos pés de Gamaliel e ele teve uma educação que o levou a ser um judeu rígido e um judeu zeloso com relação à lei de Moisés, assim como foram os seus antepassados. Paulo diz, inclusive, nesse texto, meus irmãos, que foi esse zelo e essa rigidez que o fez perseguir os que seguiam a Cristo, e isso até a morte, né? Quando a gente olha para a história de Estevão e o seu assassinato por apedrejamento, a gente vê que Paulo não apenas testemunhou, mas ele autorizou, ele deu a sua bênção para aquela atrocidade que havia acontecido. Então, isso é um pouquinho da pessoa de Paulo antes da sua conversão. Falando sobre a sua conversão, esse é um texto muito conhecido, né? Ainda em Atos 22, Paulo vai contar para a gente sobre a sua conversão no caminho para Damasco, né? Ele estava em cima do cavalo, rumo a Damasco, procurando documentos para poder prender e encarcerar cristãos, e enquanto ele viajava, uma luz brilhou sobre ele, o Senhor Jesus apareceu diante dele e o questionou dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, a partir dali, ele teve uma experiência com Cristo, e ele se converteu, ele entregou a sua vida a Jesus, e a sua vida foi completamente mudada, completamente transformada. Transformada ao ponto de que aquele que perseguia e matava cristãos agora dedicava a sua vida, colocava a sua vida em risco para anunciar o evangelho de Cristo. E após, então, a sua conversão, meus irmãos, e após a sua inclusão ao grupo apostólico, ao grupo dos discípulos de Jesus, Paulo, então, ele foi separado pelo Espírito Santo, foi separado pelo Senhor para a obra missionária. E, normalmente, essa obra missionária de Paulo, como você talvez bem saiba, ela é dividida em 3 grandes viagens que Paulo fez pregando, anunciando o evangelho. Na cronologia da vida do apóstolo Paulo, estima-se que ele se converteu a Cristo por volta do ano 34 depois de Cristo, ou seja, 1 ano após a morte e a ressurreição de Jesus.
A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ela vai acontecer entre 46 e 48 depois de Cristo. A segunda viagem acontece entre 48 e 51 depois de Cristo, e a terceira e última viagem missionária acontece entre 52 e 57 depois de Cristo. Essas informações, meus irmãos, elas nos mostram dois dados bastante interessantes. O primeiro deles é que Paulo, ele permanece por mais de 10 anos exercendo um ministério local junto aos demais apóstolos. E ele exerce esse ministério tanto na cidade de Jerusalém, como na cidade de Tarso, a sua cidade natal. Então, antes de sair em missão, Paulo serviu a Deus por 10 anos de forma local, pastoreando a Igreja de Cristo, ensinando, servindo os seus irmãos. O segundo dado interessante é que ele passou praticamente 10 anos da sua vida viajando, pregando o evangelho e plantando novas igrejas. Então vejam que curioso, né? Foram 20 anos no total. 10 anos servindo ao Senhor de forma local e depois mais 10 anos em viagens missionárias, anunciando o evangelho e plantando igrejas. Por fim, meus irmãos, né? Nós chegamos com relação à vida de Paulo, a sua prisão e a sua morte. As suas viagens missionárias, elas só terminam porque entre os anos 57 e 59, ele acaba sendo preso e acaba sendo levado à cidade de Cesareia, que ficava em Israel. Durante essa prisão e durante o seu julgamento, como cidadão romano que Paulo era, ele acaba apelando, né, da sua prisão, da sua condenação, e ele então é levado até Roma, onde ele permanece preso até o ano 65 depois de Cristo, quando finalmente ele é executado, ele é morto. Segundo os historiadores, né, Paulo provavelmente teve a sua cabeça cortada. Essa foi a forma que ele foi executado. Perto da sua morte, né, como a gente bem sabe, ele escreve uma carta a Timóteo dizendo algo lindíssimo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Portanto, meus irmãos, nós vimos aí uma brevíssima biografia sobre a vida do apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, um dos homens mais admiráveis da história do cristianismo, ok? Avançando, nós chegamos ao nosso quarto ponto, que é a questão dos destinatários, né? Quem são aqueles que recebem a carta? Como a gente fez referência no início, né? Gálatas 1:2 termina dizendo que aquela carta é destinada às igrejas da Galácia. Mas tem algumas informações importantes para a gente se aprofundar um pouquinho nessa questão. A primeira, meus irmãos, muito importante, é dizer que a Galácia, ela não é uma cidade, ok? Tessalônica era uma cidade, Éfeso era uma cidade, Corinto era uma cidade, Filipos era uma cidade. A Galácia não é uma cidade. A Galácia era uma província romana. A Galácia era uma região da Ásia Central, onde o apóstolo Paulo plantou várias igrejas. Para você se situar, pensando aí no mapa mundi, a Galácia ficava localizada onde hoje é a Turquia. Conseguiu lembrar aí? Eu vou mostrar no mapa daqui a pouco, vocês vão conseguir ver. Outro ponto interessante é a gente falar um pouquinho sobre a origem dos Gálatas. Os habitantes da região da Galácia, né, ou os Gálatas, como eles eram chamados, originalmente eram celtas ou gauleses que migraram da Europa Central para aquela região por volta do 3º século antes de Cristo ou o ano 278 antes de Cristo. Esses celtas, eles eram reconhecidos como grandes guerreiros, como pessoas que realmente invadiam, como pessoas que dominavam povos
E é justamente isso que acontece quando eles saem da Europa Central e eles descem para aquela região da Ásia. Eles invadem e eles conquistam toda aquela região. Como eu disse, esses celtas, eles eram conhecidos como gauleses. Essa palavra gauleses significa guerreiros. Mas além de gauleses, eles eram chamados também de galatai, um nome que significa nobres. E é justamente por esse termo, galatai, é que eles acabam sendo chamados de gálatas, ok? Então é daí que vem esse termo. Outro ponto, né, é nós dizermos que esses galatais, ou esses gálatas, eles foram evangelizados pelo apóstolo Paulo e pelo seu companheiro de missão Barnabé por volta do ano 47 depois de Cristo. E segundo Atos, capítulo 16, do verso 1 até o 5, entre 49 e 52 depois de Cristo, eles foram novamente visitados por Paulo, só que agora não por Barnabé, mas por um outro companheiro de missão de Paulo, que era Silas, ok? Então essa é basicamente o resumo da história da chegada de Paulo na Galácia e no seu trabalho de evangelização e no seu retorno alguns anos mais tarde. Por fim, meus irmãos, com relação a isso, eu quero dizer também que essa carta ela é endereçada às igrejas da Galácia do Sul, mais especificamente Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Como a Galácia ela é uma região muito grande, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, dentre os teólogos, os estudiosos, há uma discussão se as igrejas ficavam em toda a Galácia, ficavam apenas na região norte ou ficavam na região sul. O mais provável, irmão, segundo a maioria dos teólogos que eu estudei para esse estudo, é que as igrejas ficavam na região sul da Galácia, especialmente nas cidades que nós já citamos, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, ok? Então, eu prometi. Tá aí o mapa na tela para vocês. É muito interessante, se vocês quiserem até aproximar aí, eu não sei, talvez esteja pequeno para você. Esse mapa, ele nos mostra todas as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então aqui a gente vê várias linhas de várias cores, pelo menos 3 linhas diferentes, né? E essas linhas marcam a primeira, a segunda e a terceira viagem do apóstolo Paulo. E aí a gente consegue perceber o quanto ele andou, né? Então, olhando aqui para Israel, nós vemos aqui embaixo Jerusalém, e aí nós vemos, né, subindo aqui, chegando em Antioquia da Síria, depois chegando em Tarso, que era a cidade onde Paulo nasceu, e aqui dentro desse círculo amarelo ficam então as igrejas da região da Galácia, os Gálatas, ok? Então, aqui no mapa, a gente olhando, a gente consegue ver, né, as cidades mais conhecidas. Por exemplo, aqui nós encontramos Éfeso, aqui em cima nós encontramos Filipos, Tessalônica, Corinto, aqui na Itália nós encontramos Roma, e a gente vê aí todas as cidades que Paulo passou durante o seu ministério, ok? Então, é só para você se situar. Então, se nós olhássemos para o mapa mundi de hoje, de 2020, aqui onde está esta bola amarela, esse círculo amarelo, seria a Turquia, ok? Então, agora você já está aí identificado com relação ao mapa, onde estão essas cidades que nós estamos falando. Dando seguimento, irmãos, eu quero falar agora, já estamos no penúltimo ponto, já vai acabar, eu quero falar um pouquinho sobre a data e o local do envio da carta. E aqui são 2 pontos bastante objetivos. O primeiro ponto é que ela foi escrita por volta do ano 50 depois de Cristo, de 15 a 20 anos após a morte e ressurreição de Cristo. E aqui um dado muito interessante é que provavelmente Gálatas é a carta mais antiga, foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, possivelmente seguida por 1ª e 2ª Tessalonicenses, ok? Então, escrita por volta do ano 50 depois de Cristo. A segunda informação é que não há consenso entre os estudiosos das Escrituras, mas é provável que a carta foi escrita na cidade de Corinto durante a 2ª viagem missionária do apóstolo Paulo, tá bom? Então, Paulo estava em Corinto, né, pregando o evangelho, plantando, né, a igreja de Corinto, e de lá ele enviou a carta à igreja da Galácia.
Por fim, meus irmãos, né, o propósito, esse é o ponto mais importante para nós, né? E ele é mais importante porque entender o motivo ou o propósito do envio de uma carta é algo fundamental para nós entendermos o seu conteúdo e também para nós sermos capazes de aplicá-lo na nossa vida. A primeira coisa que nós poderemos destacar é a seguinte: cartas não são escritas à toa. Sempre há um propósito, né? Quando você pega o seu celular e manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, oi, tudo bem? Né? Muito provavelmente você não manda por mandar. Você quer falar outras coisas, você quer tratar de outros assuntos, tem um objetivo, tem um propósito por trás. E as cartas que Paulo enviava sempre tinham uma motivação. Muitas vezes eram cartas para exortar, muitas vezes eram cartas para esclarecer algum ponto doutrinário, para encorajar irmãos que estavam em dificuldade, cartas para orientá-los e etc, ok? Então, é muito importante a gente saber disso, que cartas não são escritas à toa, e quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que saber qual é o propósito, qual é o motivo daquela carta ter sido escrita. A segunda coisa importante, que já introduz a gente no propósito da carta, é o tom apologético que nós encontramos na carta aos Gálatas. Desde o primeiro capítulo, irmãos, desde os primeiros versículos, nós percebemos um forte tom apologético do apóstolo Paulo naquilo que ele escreve, né? A gente vê alguém defendendo com unhas e dentes a verdade do evangelho, e de uma forma até mesmo dura, de uma forma até mesmo incisiva. Isso nos mostra, irmãos, que o apóstolo Paulo havia identificado um problema sério, um problema grave no meio das igrejas da Galácia. E ele estava escrevendo essa carta justamente com o propósito de neutralizar e com o propósito de resolver essa questão que estava desviando muitos cristãos do verdadeiro evangelho de Cristo. E qual era esse problema? É o terceiro ponto que eu quero falar. Uma heresia a ser combatida. Os cristãos judaizantes, a lei e a graça de Deus. Meus irmãos, no início da igreja primitiva, o evangelho ele era pregado de forma restrita apenas aos judeus. Muitos judeus se convertiam e a igreja de Cristo crescia de uma maneira rápida. Contudo, quando nós avançamos no livro de Atos dos Apóstolos e chegamos no capítulo 10, do verso 9 ao 34, a partir de uma visão do apóstolo Pedro e de um encontro que ele tem com um centurião romano chamado Cornélio, tudo muda. Ali, meus irmãos, através de uma visão, Deus mostra para o apóstolo Pedro que o evangelho deveria ser pregado também para os gentios, ou seja, também para aqueles que não eram judeus. Pela ação do Espírito Santo, a partir daquele momento, através da pregação do evangelho, tanto judeus como gentios passaram a se converter a Cristo. A partir disso, meus irmãos, a igreja de Jesus passou a ser composta por judeus cristãos e gentios cristãos. E da convivência desses dois grupos surgiu o problema. Alguns líderes judaico-cristãos acreditavam e ensinavam que os princípios da fé judaica se aplicavam também aos novos convertidos gentios. Como é que isso se dava de forma prática? Eu vou te falar. Esses judeus cristãos defendiam e exigiam dos gentios cristãos, ou seja, daqueles que não eram judeus e haviam se convertidos, que estes observassem os princípios fundamentais da lei de Israel, da lei de Moisés, como, por exemplo, de forma principal, a circuncisão, a guarda do sábado e as leis alimentícias. Esses mestres, meus irmãos, eles defendiam que para os novos convertidos serem plenamente aceitos por Deus e agradáveis a Ele, deveriam também observar a lei. Olha que absurdo. Isso quer dizer que para eles o evangelho e a graça de Deus não era suficiente. Para atingir a salvação e para agradar a Deus, eles também deveriam observar a lei.
Teologicamente, irmãos, isto é uma grave heresia, pois, como eu acabei de falar, tornava o evangelho de Cristo e a graça de Deus como não suficientes. A observância da lei de Moisés era uma ajudinha, um complemento necessário para a salvação. Era Cristo e algo mais. Cristo não era suficiente. Era preciso voltar aos olhos à lei que já havia caducado e voltar a observá-la. É justamente isto, esta prática, que Paulo chama de outro evangelho ou de um evangelho diferente, no capítulo 1, versículo 8. E isso acabou gerando um sério problema entre o apóstolo Paulo e esses mestres judaizantes. E nesse embate, nessa disputa, uma das formas que esses mestres utilizavam para atacar o apóstolo Paulo era justamente tirando a sua legitimidade, tirando de Paulo a sua autoridade como apóstolo de Cristo. Porque questionando a sua autoridade como apóstolo, eles tentavam se colocar em pé de igualdade com o apóstolo Paulo para continuar, para insistir em ensinar esse falso evangelho que negava a graça de Deus e que fazia aqueles novos convertidos gentios a voltarem ao jugo da escravidão da lei. É justamente por isso, meus irmãos, que quando a gente lê a carta aos Gálatas, em alguns momentos nós vemos o apóstolo Paulo argumentando e defendendo a sua autoridade apostólica, ok? Daqui a pouco eu vou dar uma oportunidade para quem tiver alguma dúvida, mas eu espero que você tenha entendido qual era o problema que estava acontecendo ali nas igrejas da Galácia. Por fim, irmãos, nesse ponto, eu quero mostrar para vocês que o livro de Atos, né, ele nos mostra o histórico do problema desses cristãos judaizantes. Eles não surgiram na Galácia, aquela não foi uma heresia nova, aquela já era uma heresia um pouco antiga. E o primeiro ponto que a gente vê esse problema surgindo é justamente a história de Pedro e Cornélio, em Atos 10, 9 a 34, né? Como nós já falamos, irmãos, né? Tudo isso, com a história de Pedro e Cornélio, narrada em Atos 10, a partir daquele momento, né? Daquela abertura para o evangelho ser pregado também para os gentios passam a fazer parte da igreja de Cristo, e esta inclusão dos gentios na igreja de Cristo acaba gerando um problema, que foi a questão da divisão social e racial no meio do povo de Deus. Passou-se a ter dois grupos, os judeus cristãos e os gentios cristãos. A segunda coisa que a gente vê também nesse histórico, né, é a reação da igreja sobre o assunto. Texto que nós encontramos em Atos 11, de 1 a 18. Esse texto, meus irmãos, ele vai nos mostrar que, inicialmente, os apóstolos e os demais irmãos da igreja de Jerusalém, eles não receberam bem a notícia de que a palavra de Deus estava sendo pregada para os gentios. Quando Pedro volta daquele encontro com Cornélio, aquelas pessoas questionam Pedro, acusam Pedro, dizendo assim: Pedro, né, como é que você entrou na casa de homens incircuncisos? Como é que você se alimentou com eles, né? Então, os próprios líderes da igreja de Jerusalém tiveram inicialmente uma dificuldade com isso. Contudo, na continuidade do texto, quando Pedro explica a visão que ele teve, aquilo que Deus havia falado com ele, o texto diz que todos se acalmaram, todos glorificaram a Deus por ter concedido também aos gentios a oportunidade de se arrependerem e também de receberem a vida eterna, ok? O terceiro ponto que nós vemos aí é o problema entre os judeus cristãos e os judeus gentios em Antioquia. Então, quando nós avançamos, meus irmãos, no livro de Atos, chegamos em Atos 15, segundo esse texto, alguns judeus cristãos se mudaram da Judéia para a cidade de Antioquia da Síria, onde já havia uma igreja plantada e uma igreja que era composta majoritariamente por gentios. Quando estes judeus cristãos chegaram na igreja de Antioquia, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a ensinar que para eles serem salvos, eles deveriam se circuncidar. Eles deveriam observar a lei de Moisés. Porém, vocês sabem quem é que estava
na igreja de Antioquia naquele momento? O apóstolo Paulo e Barnabé. E o texto nos mostra que Paulo e Barnabé entraram em conflito com esses irmãos e eles tiveram uma acalorada discussão por causa desse assunto, tá? E aí nós chegamos no ponto 4, como eles não entraram num acordo discutindo, foi decidido então ali na igreja de Antioquia que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem enviados para Jerusalém para se encontrar com os apóstolos e com os presbíteros da igreja e tratar aquela questão. E aí nós chegamos no ponto 5 aí da nossa história, que é quando a questão é trazida aos presbíteros e aos apóstolos, e eles então convocam o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, para tratar dessa questão doutrinária. Meus irmãos, essa situação toda, como eu falei, fez com que o concílio de Jerusalém fosse reunido. Eu desafio você aí durante a semana a ler o texto de Atos, capítulo 15, porque lendo esse texto você vai entender de forma detalhada como é que aconteceu esse concílio. Mas a decisão final dele, após o parecer do apóstolo Pedro e após o parecer de Tiago, é que os gentios não precisavam circuncidar-se. Tampouco precisavam seguir a lei de Moisés. Eles entenderam que isso era um peso, isso era um fardo. Nem os pais deles, Pedro fala isso, puderam aguentar o peso da lei, quanto mais esses novos cristãos. Então a decisão final era essa. Eles não precisavam obedecer à lei mosaica. Após tomarem essa decisão, já estou acabando, irmãos, eles enviaram então alguns mensageiros para Antioquia para comunicar os irmãos daquela igreja. Mas o curioso, e esse é o 6º ponto que eu coloco aí, é que mesmo com essa decisão, esse problema não é totalmente resolvido. Ele poderia ter sido resolvido com a decisão do Concílio de Jerusalém, mas não foi o que aconteceu. Em Atos, meus irmãos, capítulo 21, do 17 ao 21, após retornar a Jerusalém, depois de uma das suas viagens missionárias, Paulo é informado pelos líderes da igreja que ainda havia um grupo de judeus cristãos que eram zelosos pela lei de Moisés e eram contrários àquilo que Paulo estava ensinando. Então, irmãos, mesmo com a igreja tendo uma posição oficial sobre o assunto, infelizmente ela ainda gerava polêmica entre os judeus cristãos e esse problema acabou chegando nas igrejas da Galácia, que foi justamente o que motivou o apóstolo Paulo a escrever a sua carta. Ok? Irmãos, eu sei que eu falei bastante, eu sei que o nosso tempo está bastante avançado, mas essa aula era importante para a gente pintar todo esse plano de fundo para você entender o que é que a gente vai conversar nas próximas aulas. Então, concluindo, né? A gente levantou o problema e agora eu quero esboçar rapidamente como é que Paulo resolveu isso. Então, para combater a heresia dos cristãos judaizantes, Paulo escreve a carta aos Gálatas para, primeiro, lembrá-los do verdadeiro evangelho, o evangelho puro e simples, o evangelho da graça de Deus. Segundo, para defender a sua autoridade apostólica. Terceiro, para enfatizar a justificação pela fé, por intermédio da graça de Deus, que foi aquilo que nós falamos no começo, que Lutero entendeu através de Gálatas. Quarto, exortá-los a viver como pessoas livres e não voltarem ao jugo da lei. E quinto, ensiná-los sobre as implicações práticas de viverem como pessoas livres em Cristo Jesus, ok? E esse acaba sendo o resumo geral de tudo aquilo que a gente vai estudar nessa carta aos Gálatas na próxima semana. Meus irmãos, agora eu vou abrir para vocês, para quem tiver dúvidas ou comentários, tá? E a gente já vai partir para o encerramento. E para aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, se você quiser participar ao vivo das nossas aulas através do Google Meet, é só você enviar uma mensagem para 17 99655 1895, passa o seu contato para mim, eu vou salvar e você vai receber as informações necessárias para participar dos nossos estudos bíblicos pelo Google Meet. Amém, irmãos? Deixa eu abrir aqui então, vou parar a minha apresentação. Vocês ainda estão aí?
Muito bem, então, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa que foi falado? Por favor, fique à vontade. Libera o seu áudio aí e pode falar. Ninguém? Quando ninguém fala é porque a aula foi ruim ou porque foi boa demais. Espero que foi a segunda opção. Miltinho, libera o áudio aí, Miltinho. Olá, pastor, irmãos, graça e paz, tudo bem? Aleluia! Aleluia! Não, dizer da minha alegria, né, em poder rever os irmãos e, consequentemente, também poder participar, né, e ouvir a palavra de Deus. Lembro também das minhas aulas, né, pastor? Eu estava começando a fazer um curso de teologia esse ano, lembra? E foi muito bacana a aula, parabéns. O livro de Gálatas também tem uma retórica muito importante, né? Gálatas é uma epístola que expõe a liberdade da pessoa que crê em Cristo, com respeito à lei. Paulo declara que é somente pela fé que as pessoas são reconciliadas com Deus. Então, de forma especial, é um livro, sim, realmente muito lindo, né, de ser lido e bacana para a gente poder aprender. E quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade que nós teremos, né, de aprender através do Senhor essa lição preciosa aí da palavra de Deus. Era essa a minha colocação. Legal, Miltinho, legal. Mas alguém quer falar alguma coisa, irmãos? Pastor, eu acho. Adna, pode falar. Eu não me lembro. Com quantos anos, mais ou menos, o apóstolo Paulo morreu mesmo? Ixi, Adna, eu não lembro essa informação de cabeça, mas eu posso pesquisar, eu passo para você depois. Não, beleza. Eu sei. Contas, mas eu não consegui. Eu sei que da conversão dele até a sua morte, ele foi mais ou menos 30 e poucos anos. Então, provavelmente ele já era um senhor de idade já. Tá? Mas eu vou pesquisar essa informação para não ser inexato, e aí na próxima aula eu falo para vocês. Não, beleza. Não, mas também qualquer coisa a gente pesquisa, mas é que eu achava que eu só ia saber agora, mas outra coisa que eu ia falar também, eu não me lembro, eu acho que o senhor falou que ele fez 20 anos só que ele ficou na missão. Foram 10 anos, né, servindo de forma local depois da sua conversão, e depois mais 10 anos durante as suas viagens missionárias. Então ele deveria ser mesmo de bastante idade, né, por conta desse pouco tempo. Mas é que ele foi tirado a vida, né, ele não... Isso. Segundo o Google, aqui ele morreu entre os 62 e os 67 anos, mas aí é informação da internet, né? Vi, é 62, 67 anos ou o ano que ele morreu? Não, tá aqui 62, 67 anos. Então, eu acho que foi entre essa idade, né? Tá. Ok. É possível sim. Isso mostraria que a sua conversão aconteceu por volta dos 30 e poucos anos, né? E a sua morte mais 30 e poucos anos depois. Então é possível que foi aí em torno de 70 anos. Não, beleza, era isso. Legal. Mais alguém, irmãos, quer falar alguma coisa? Perguntar? Deu para entender bem? Sim? Foi claro? Eu entendi. Tudo maravilha. Opa, tá dando interferência aí. Ok, irmãos. Então tá bom. Então, se ninguém quer comentar, perguntar, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Então, se tudo der certo, essa aula vai estar disponível no YouTube, tá? Se você quiser rever, né, pegar algum ponto aí que você quer recordar. E na próxima quinta-feira, se Deus quiser, a gente vai ter a nossa segunda aula, quando a gente vai entrar aí de cabeça no primeiro capítulo de Gálatas, né, para começar a entender a partir do texto algumas coisas que a gente já falou sobre os aspectos introdutórios. Ok, irmãos?
Vamos orar então, para encerrar a nossa aula de hoje. Vou convidar o presbítero Anísio a fazer uma oração para a gente, Anísio, agradecendo a Deus por esse estudo e pedindo para que Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite de descanso. Amém? Oremos. Deus amado, Pai querido, santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Amém. Nós louvamos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito, por cada um de nós, a tua igreja, esparramada pelo nosso país. Obrigado, Pai, por poder participar deste momento, dessa aula, Senhor. Por tudo, ó Pai, por toda a sabedoria que o Senhor tem dado ao pastor Bruno, que ele continue cada vez mais estudioso diante da tua palavra, Senhor, para que possa passar para nós o melhor possível. Amém. E que com isso, desses estudos, ó Pai, possamos nós também aprender, ó Pai, através da sua palavra, o que o Senhor deseja em nossas vidas como os filhos do Senhor. O que o Senhor deseja do nosso coração, como te servir, amar ao próximo, amar a ti também, ó Deus, e viver junto com nossas famílias, nossos irmãos da fé, junto com a igreja, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Amém. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Bruno, pelos seus estudos, pela sua dedicação, pelo compromisso com a tua igreja, com os teus servos, com as tuas ovelhas. Obrigado, Pai. Continue abençoando o teu servo, dando paz, dando saúde, fortalecendo sua vida cada vez mais e encorajando, ó Pai, ele e toda a tua igreja, Senhor, para que não venhamos desistir de caminhar lado a lado com Cristo Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida que tu tem dado a cada um de nós, da tua igreja e dos demais amigos, ó Pai, que possam também ouvir as palavras do Senhor durante o culto online, ó Deus, que suas palavras possam ser tocadas em cada coração também, ó Pai, que possamos ser fortalecidos com essas palavras diante de Ti também, ó Deus, e que venhamos, ó Pai, a cada dia mais louvar e bendizer o Teu nome, porque somente Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Senhor. Agradecemos, Pai, por este momento que passamos juntos online, Senhor, ouvindo mais um pouco e aprendendo mais um pouco da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por cada vida que participou nesta noite, Pai, e que na próxima possamos estar em mais pessoas, um grupo maiores, participando, aprendendo, ouvindo mais da Tua palavra, Senhor, porque é eficaz em nossos corações. Amém. Derrama sobre a vida de cada um a Tua paz, a Tua graça, o Teu Espírito Santo, para que venhamos viver de acordo com a Tua vontade, viver abençoado por Ti, porque se o Senhor nos abençoa, também nós abençoamos ao próximo, Pai. Muito obrigado, Pai. Que Tua graça seja estendida sobre cada vida, cada coração, e que assim possamos ser fortalecidos de acordo com a Tua vontade, Pai. Amém, obrigado Senhor. pela saúde de cada um e continua nos fortalecendo debaixo dos Teus cuidados. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém. Irmãos, muito obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Fiquem em paz, viu? Tchau, tchau. Boa noite, pastor. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pastor. Boa noite. Boa noite.